Esse SUV aqui compacto tem motor de 101 cavalos e 18,4 kg de torque. E ele é 100% elétrico. Eu estou falando do Chevrolet Spark, que chegou no final do ano passado aqui ao Brasil por R$170 mil. E agora eu vou te contar alguns pontos positivos e negativos dele. Eu já quero começar com a polêmica, que é o design desse carro. Eu achei bem legal. Aqui, por exemplo, na frente a gente tem um farol quadradão, que dá aquele aspecto de carro mais robusto, né? Até lembra um pouquinho alguns concorrentes aí da Stellantis, como da Jeep. Esses 4 LEDs aqui, eles viram também a seta do carro, então ele tem um pouco dessa áurea de um carro mais aventureiro. E você vê que a frente dele também já é mais alta. E por ser um SUV, esse fato em si já o diferencia da maioria dos carros elétricos compactos e subcompactos que temos no mercado, porque a maioria é da carroceria hatch. Aqui não, que a gente tem um SUV mais quadradão, mais parecido com Ford Bronco, com Jeep Compass. Inclusive, um dos manobristas onde eu deixei o carro me falou assim: nossa, ele é um mini Bronco, só que elétrico. É mais ou menos isso. A cara dele é bem quadradona mesmo, só que isso aqui, ó, é um simples item de design. Essa parte aqui desse rack de teto, tá até escrito aqui, ó, em chinês e em inglês. Você não pode colocar nenhum tipo de carga aqui em cima desse carro. Então já perde aí, porque você não pode colocar bagagem aqui em cima, então ponto negativo. Agora, você vê que a janela dele tem uma cintura bem alta e ao mesmo tempo ele consegue deixar bastante espaço para a cabeça. Daqui a pouco a gente vai ver o espaço interno. Tem esse detalhe aqui na porta e na parte da traseira temos também essa tampa mais estilosa e aqui as lanternas também mais simplificadas, e tudo isso aqui também é de LED. Então, um ponto positivo, o design, porque você consegue se diferenciar no trânsito com esse carro, e olha que ele chama muito atenção, especialmente com essa cor aqui. O segundo ponto positivo desse carro está aqui dentro, ó, o espaço para bagagem. Não é um baita espaço, não estou falando de um SUV grande, mas a gente tem aqui 355 litros de espaço para bagagem, o que já coloca aí o Spark cerca de 100 litros, 90 litros à frente dos seus concorrentes, porque eles têm mais ou menos 258, 260, 270 litros. Então aqui a gente tem um bom espaço até para bagagem, considerando o tamanho desse carro. Mas uma coisa ruim, e aqui entra como uma parte negativa, é a abertura dessa tampa, que ela não é tradicional. Ela pode até facilitar no dia a dia, só que se ela tivesse abertura do outro lado, seria melhor, porque a maioria das calçadas do Brasil, onde você para colocar a carga no carro, elas são do lado direito. E a partir daqui, como a porta abre para cá, você não consegue ter acesso fácil a esse espaço aqui do bagageiro para colocar as malas. O certo seria ela abrir para o lado de lá, até para proteger o usuário da rua e dos carros que passam. Outro ponto positivo aqui nesse carro é o espaço interno. A gente vê que ele é bem mais alto do que os hatches elétricos vendidos aí no Brasil, sobretudo os de entrada, e a gente tem bastante espaço aqui, ó, para viajar com conforto. Eu tenho 1,70 m, então olha, o banco está ajustado para mim. Aqui teria um banco ajustado para uma pessoa um pouco mais alta, de 1,80 m, e mesmo assim tem bastante espaço para as pernas, principalmente para a cabeça. O carro é bem alto, e para os ombros. Mas esse carro aqui, a GM precisava adaptar ele o quanto antes para receber até 5 ocupantes, porque a BYD fez isso com o Dolphin Mini e logo na sequência trouxe o carro já com 5 lugares, porque a versão de 4 lugares ficava encalhada nas concessionárias. Esse carro aqui ainda não tem 5 lugares, ele só serve 4 passageiros. Então fica aí na lista dos negativos. Outro ponto positivo desse carro, o acabamento. Aqui a gente tem um Chevrolet que não tem nada a ver com o Chevrolet que a gente conhece, principalmente os populares Onix, Tracker, Onix Plus. Aqui tem uma diversidade de materiais, de vinil, que imita couro, né? Essa parte pespontada aqui no painel, esse outro material que lembra um metal, não é metal, ó. Posso até bater aqui para você ver que não é metal. Aqui a gente tem uma parte cromada, tal. Ele tem um aspecto muito mais moderno e com uma diversidade de materiais muito maior
Aqui, inclusive, aqui embaixo é plástico duro, sim, porque já é um carro mais de entrada. O acabamento não é tão bom, mas nas portas dianteiras e traseiras e aqui no painel dá para ver que tem uma mescla de materiais que deixa o interior um pouco mais requintado. Aqui, inclusive, tem uma imitação de fibra de carbono. Aqui a maçaneta da porta também traz essa imitação aí de um aço mais escovado, mais bem preparado. E o volante também de couro nessa versão aqui única que o Spark tem. E fora as duas telas, né? A central multimídia e também aqui a central onde a gente consegue ver aqui o painel de instrumentos. Tudo isso deixa o carro um pouco mais requintado junto com as luzes de LED e esse interior aqui escurecido no teto. Mais uma parte ruim é que essa central multimídia só pode ser compatível com Android Auto e Apple CarPlay via cabo. Ou seja, isso aqui a GM tinha lá em 2014, 2015, quando lançou o Onix. E o Onix já tinha aí o mérito de ser o carro popular com Android Auto e Apple CarPlay de série, a central multimídia do Onix, mas parece que aqui a GM deu uma regredida e aí aqui a gente ainda usa cabo, sendo que nós estamos em 2026, né, pessoal? Vamos agilizar essa conexão aqui sem fio o quanto antes. Eu tô todo contorcido aqui para te mostrar onde é que fica o botão que você precisa apertar para interromper o carregamento do carro. Você sabe que em carros elétricos, quando a tomada está lá plugada, ela trava. E você só consegue liberar através da central multimídia, na maioria dos carros, ou através de algum botão que fica muito mais fácil de acessar do que aqui, embaixo do volante. Isso aqui é um absurdo, precisa trocar isso de lugar. Para vocês terem noção, eu estou acostumado a rodar em carro elétrico, só que eu tive que pesquisar na internet para encontrar este botão, porque eu não estava conseguindo tirar a tomada do carro. Outro ponto negativo desse carro é que você vai saber sim que você está guiando um carro elétrico. Por quê? Pelo silêncio? Não. Se fosse isso seria um ponto positivo. Mas pelo contrário, pelo isolamento acústico que não é muito bom, e aí você consegue escutar o motor elétrico funcionando quando está acelerando e, sobretudo, quando está desacelerando. Escuta só, vou ficar quieto para você ouvir, ó. Ele o tempo inteiro mostra esse barulho, deixa muito evidente, e o isolamento acústico também não é tão legal assim. Então poderia ser um pouco mais bem acabado para que você tivesse uma viagem mais confortável. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que esse carro tem 101 cavalos e 18,4 kg de torque nesse motor elétrico que é só dianteiro? Mas ele vem por R$170 mil. Por esse preço você consegue comprar também o Hora 03 com bateria de 58 kWh, é uma bateria bem maior do que a desse carro que tem 42 kWh. O que isso quer dizer na prática? Que lá a gente tem um carro com 70 cavalos a mais, são 171 cavalos, e 7 kg de torque a mais, são 25 kg de torque. Ou seja, acelera mais, entrega mais potência, mais desempenho e ainda por cima tem uma autonomia maior. Aqui são 258 km, enquanto lá a gente tem 315 km. A única coisa que o Hora vai perder é realmente no espaço interno e no porta-malas. Mas eu quero saber de você, se você concorda com esses pontos positivos e negativos, comenta aqui embaixo e já não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade aqui do Jornal do Carro, acompanhar também as nossas redes sociais e para ficar por dentro de todas as notícias de carros e motos é só acessar o portal do Estadão e ir lá no Jornal do Carro.